Bom dia, queridos. Estamos aqui nesse domingo trazendo uma mensagem para você da Palavra de Deus. É uma alegria estar aqui falando para os membros da Igreja Batista da Freguesia. Eu sou Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e nós não só fazemos esse trabalho falando da Palavra de Deus para os membros, principalmente para os membros da Igreja Batista, mas para os amigos também, para aqueles convidados ou para aqueles que nos acessam. Todos são muito bem-vindos, não importa a sua religião, a sua denominação, você é bem-vindo. E nós gostaríamos de orar, pedir a orientação de Deus. Nós fazemos o nosso trabalho, as nossas transmissões hoje, por exemplo, no domingo, às 10h30 e também às 19h30 no culto em família. E também fazemos de terça a sexta, todos os dias, às 19h30, o nosso oração e ação. Na quarta-feira, o foco é estudo bíblico. Estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João. E na sexta-feira, nós temos o Oração e Ação Kids, que é um programa especializado, dirigido para as crianças. E os jovens estão agora participando, principalmente do Oração e Ação na quinta-feira. Sempre uma mensagem trazida por um dos jovens da nossa igreja. Esses jovens queridos estão comprometidos com Deus. Então, acesse. Eu vou pedir que você se inscreva também lá no YouTube, inscreva lá no nosso canal no YouTube. E se você gostou, dê lá o seu like. Isso também vai ajudando a consolidar o nosso trabalho, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã e vamos pedir a Deus a unção do seu Santo Espírito sobre nós. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre nós, pela tua bondade, misericórdia, graça. Suplico, ó Deus, que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para trazer essa palavra, mas também unja, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, preparando-os para discernir, para entender, para receber a palavra de Deus. Que as vidas deles possam ser abençoadas, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar início ao nosso culto matinal e eu quero fazer uma pergunta para você, para começar. Vou fazer essa pergunta. A pergunta é: o Espírito Santo de Deus tem falado com você? Talvez alguém fique assim: poxa, mas o Espírito Santo falar comigo? É, isso mesmo. Por exemplo, vou lhe fazer uma pergunta difícil, um tanto dura, mas real. Se você morresse, ou se Jesus voltasse agora, você tem certeza de que você seria salvo? Ou se você iria para o céu? O Espírito Santo de Deus já falou isso para você? Você tem essa segurança? Muito bem, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia e também o seu smartphone, na Bíblia que você aí tiver, nesse aplicativo, e abra em Romanos 8,16. Romanos 8,16. Ok? Abriu? Romanos 8,16 fala algo muito interessante. Diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, fantástica! Você saber que o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que habita em nós, que habita naqueles que creem, mas que está conosco, nós estamos imersos nele também. Esse Espírito Santo conversa com o nosso espírito. A Bíblia usa a expressão testifica. O Espírito Santo de Deus tem testificado com o seu espírito. Você que é alguém que tem uma alma imortal, um espírito aí, ele tem conversado com você. Diante dessa pergunta que eu fiz, se você já ouviu do Espírito Santo,
que você é salvo ou não, eu imagino 3 respostas possíveis. A primeira é: sim, sim. O Espírito Santo já testificou isso para mim ou comigo. Essa é uma resposta possível. E você está seguro, tranquilo, eu creio. Ok? A segunda resposta possível é: não. Embora eu seja um crente, eu não tenho certeza da minha salvação eterna. É uma resposta possível. Ou ainda uma terceira e última resposta, que seria: não, eu não sou crente, eu não creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e então eu não tenho certeza. Então, sou um crente em Jesus Cristo e tenho certeza da salvação. Sou um crente em Jesus Cristo, mas eu não tenho certeza da salvação. Ou eu não sou um crente em Jesus Cristo e não tenho certeza da salvação. 3 respostas possíveis. Eu gostaria de, bem objetivamente, discutir com você essas 3 possibilidades. A primeira possibilidade é: eu creio em Jesus, eu sou salvo e o Espírito Santo já falou isso comigo. Se essa é a sua resposta, eu diria parabéns para você. Que coisa maravilhosa! Já que você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já entregou sua vida a Ele. E aí eu vou perguntar uma coisa para você. Bom, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, onde é que está o fruto do Espírito Santo sendo apresentado por você ou em você? Porque Gálatas 5:25 diz assim, que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que negócio é esse de andar no Espírito? O que é isso? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá, a Bíblia que tem as respostas todas para as perguntas da nossa alma. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, de 22 a 25. Abra aí. Gálatas 5, de 22 a 25. Ok? Vamos lá. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ok? E o texto vai continuando e diz assim: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok? Quando você diz assim: olha, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebi dele a graça da salvação, eu tenho certeza da salvação. Agora então é hora de você olhar para si mesmo e perguntar: eu estou vivendo essa reunião de características que mostram o fruto do Espírito Santo que habita em mim? Tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O amor, esse amor, começa pelo amor, a alegria, a paz, essa serenidade que só a certeza de salvação é capaz de nos dar, longanimidade, ânimo longo, paciência, ânimo espichado ao máximo, né? Benignidade é gentileza, é docilidade, gentileza. Você tem manifestado esse tipo de característica? Bondade, a bondade ativa, o desejo de ser bom para as pessoas. Fidelidade, que mostra que você é uma pessoa digna e de confiança. Mansidão significa você ter o poder, mas saber que este poder está no controle de Deus. Domínio próprio em todas as áreas, não é só o domínio próprio no temperamento, mas em todas as áreas, na sua sexualidade, no seu temperamento,
nas suas ambições, nos seus desejos, domínio próprio, porque você na realidade está sob o domínio do Senhor na sua vida. Crentes que ouviram o Espírito Santo na sua vida têm o fruto deste Espírito Santo. Então, essas aí seriam características daquele que respondeu a primeira resposta. O Espírito Santo já falou comigo, eu creio em Jesus e eu sou salvo. Segundo, é o que diria assim, olha, eu sou crente, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, mas eu não tenho certeza da salvação. Alguém pode dizer assim, mas isso é um absurdo. Mas esse absurdo é a resposta de grande parte daqueles que frequentam as igrejas. Grande parte. O que terá acontecido nesse caso? O que aconteceu com essa pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que não tem certeza da sua salvação? Como é que isso aconteceu? Eu vou convidar você para ir até o último livro da Bíblia, Apocalipse 2. Vá lá para Apocalipse 2 comigo. Nós vamos ler o versículo 5 de Apocalipse 2. Ok? Apocalipse 2 vai tratar de determinadas cartas que foram escritas às 7 igrejas. As cartas, a rigor, têm o seu conteúdo escrito pelo próprio Jesus Cristo, através das mãos do apóstolo João. Depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Então, Apocalipse 2:5 diz assim, preste atenção. Lembre que estamos falando de crentes que não têm certeza da salvação. Então, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Interessante. Volte à prática das primeiras obras. Para a gente entender bem isso, é interessante pensar que a melhor interpretação do livro de Apocalipse é uma interpretação histórica, que quer dizer o seguinte, que se trata de uma profecia que simboliza, ela é simbólica de toda a história da igreja, da primeira vinda de Cristo até a volta de Cristo no final dos tempos. Aqui, no início do capítulo 2, como eu disse, você tem cartas do próprio Jesus pelas mãos de João. E são cartas às 7 igrejas. Dentro da visão judaica, da visão daquele primeiro século, quando se tratava do número 7, havia uma representação aí da totalidade, de completude, ou seja, são cartas para todas as igrejas, inclusive para a sua e para a minha, para a nossa igreja também. Apocalipse 2:1 diz o seguinte, que as 7 estrelas ou candeeiros, aqueles que são conservadas na mão direita de Jesus, que anda no meio delas. E o próprio Jesus diz o que está lido, que nós lemos em Apocalipse 2:5. E aí a gente começa a se perguntar, mas o que é isso? O que significa isso? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Que queda é essa que pode acontecer na vida de um crente e pode roubar dele toda a alegria e pode roubar dele a certeza da salvação? Como é que é isso? E aí eu vou convidar você para continuar lendo agora Apocalipse, mas no 2:4, que diz o seguinte, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Querido, é muito comum que a gente se esqueça do que consiste realmente toda a lei, todo o mandamento. Toda a lei, todo o mandamento acaba se resumindo em amar.
Quando Jesus foi interpelado num determinado momento por um líder religioso, perguntou a ele, e os mandamentos? O que é que você me diz aí dos mandamentos? Aí Jesus diz assim, olha, eu vou resumir tudo, todos os mandamentos. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Toda lei, todo mandamento se resume em amar. Quando a gente entende que é crente, crê em Jesus, mas perdeu a certeza de salvação, essa dúvida acontece porque o Espírito Santo não está mais falando a você, falando à sua mente, falando ao seu coração. E você então precisa se lembrar de onde você caiu. Onde é que você caiu? Se arrepender e voltar às primeiras obras. Você lembra quando você era criança, que sua mãe mandava você fazer alguma coisa, e aí você saía e tal, mas dali a pouco você chegava no meio do caminho, e você já não lembrava o que minha mãe mandou mesmo, o que era mesmo que eu tinha que fazer. Minha mãe, quando a gente fazia isso, que a gente esquecia o que tinha que fazer, ela falava assim, volta e faz o caminho que você fez até chegar aqui, que você vai lembrar. É isso. Volta no tempo, volta. Lembra de onde você caiu. Volta às primeiras obras, mas principalmente volta ao primeiro amor, volta. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você volta a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você novamente se encherá da presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai testificar com você, testificar com seu Espírito. Quando você se encher do Espírito Santo, o fruto do Espírito, cujo primeiro grumo é o amor, vai voltar a se mostrar dentro de você. Eu quero convidar você a pensar no seguinte, volte com tudo. Não volte aos pedaços ou em pedaços. Às vezes a gente esquece que nós somos criaturas multifacetadas, nós temos muitos segmentos, muitos vieses na nossa vida, e às vezes a gente pensa em voltar para Deus em parte. Esse negócio não funciona. Volte sem nenhuma restrição, volte sem nenhuma salvaguarda, simplesmente volte ao primeiro amor. E aí talvez você diga, mas para voltar eu vou ter que abandonar muitas coisas que eu gosto. Querido, abandone. Abandone. Nada é mais importante do que você ter um relacionamento com Deus, do que você viver e fazer a vontade de Deus na sua vida. Volte, volte. Volte com tudo. Volte ao Senhor por inteiro, porque na realidade nada pode compensar a ausência da salvação. E tem mais, salvação não se perde. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, mesmo que você caia, o Senhor não vai permitir que você se perca. Volte, volte. A gente se esvazia do Espírito Santo quando a gente se afasta de Deus, das primeiras coisas, do primeiro amor. A gente fica seco e aí o fruto se perde. E aí a alegria e a certeza são substituídas pelo medo e pela dúvida. Nós corremos o risco de nos tornarmos arrogantes quando isso acontece. E nós corremos o risco de não amar mais a Deus, mas de nos amarmos a nós mesmos. É tempo de voltar e você precisa compreender isso. Humildemente, volte ao seu primeiro amor. Volte. Volte hoje. Mas ainda há aquela terceira resposta. Há pessoas que podem ter dito assim, olha, eu não tenho forças. Há pessoas que dizem, eu não tenho forças, eu até não creio em Jesus, eu não tenho fé nele, eu não tenho fé. Então,
Como não creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não tenho segurança da salvação da minha alma. Há aqueles que creem em Jesus e têm certeza da salvação. E o Espírito lhes falou. Esse é o primeiro grupo. Há aqueles que creem, mas não têm certeza, mas podem voltar ao primeiro amor e ficar cheios do Espírito Santo e de alegria. Mas eu, pastor, eu não creio. Eu não creio, eu não tenho certeza, eu não tenho essas qualidades, esse fruto. O que é que será de mim? Eu vou contar para vocês uma história que me foi contada há alguns anos. Eu fui assistir um ótimo pregador, eu gosto dele, pastor Ariovaldo Ramos. Eu já não o ouço há muito tempo, mas quando eu o ouvia pregar, eu gostava muito. E ele uma vez contou uma história, eu quero contar para vocês. Eu vou ler porque é uma história um pouquinho longa, mas é uma ilustração muito interessante. Ele conta que havia dois meninos, dois garotos, era o Luizinho e o Pedrinho. O Luizinho estava triste porque o Pedrinho havia roubado algo dele. O Pedrinho, então, um dia se arrependeu de ter roubado alguma coisa do Luizinho e devolveu. E aí, o Luizinho falou: Pedrinho, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você ter devolvido. Você está perdoado. E aí o Pedrinho começa a querer se explicar. Sabe por que eu fiz isso? Aí o Luizinho falou: eu sei. É que você é ladrão. O Pedrinho falou: peraí, você está apelando agora. Não, tá tudo certo. Eu sei porque você roubou. Você roubou porque você é ladrão. Aí disse: eu sei que eu não posso falar nada, mas espera aí, você está pegando pesado comigo. Aí ele disse: olha, escuta aqui. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele teria roubado? E ele disse: não, não teria. Então ele não pegaria porque ele não é ladrão. Mas você é ladrão. Poxa, você está insistindo comigo, Luizinho? Poxa vida. O Luizinho disse então: Pedrinho, dentro de você e dentro de mim tem um ladrão, tem um mentiroso, tem um maledicente, tem um egoísta, tem um sem vergonha e tem mais até. Então a gente não é perdoado pelo que a gente fez, mas também não é perdoado pelo que a gente é. E quando a gente é perdoado pelo que a gente é, só é perdoado porque o Espírito Santo vem morar em nós. E ele traz para dentro da gente uma nova natureza humana. A natureza conquistada por Jesus na cruz e na ressurreição. E aí, a gente é transformado, Pedrinho. Não é pelo que a gente é pelo que Jesus faz dentro da gente, pelo que ele nos torna. A gente é só isso mesmo, Pedrinho. E só é perdoado e vai até Deus por meio de Jesus. Historinha simples, mas é a pura verdade. O interessante é você pensar no seguinte: não importa qual dessas três respostas você deu, ninguém tem qualidades que possam salvar, mas todos que quiserem podem ser salvos por Jesus. E só podemos ser salvos através da fé em Jesus e da sua graça sobre nós, daquele sangue que ele derramou na cruz no nosso lugar. Assim, ninguém na realidade está em desvantagem, porque Jesus está pronto a conceder salvação a todo aquele que crê, que o aceita, que se arrepende dos seus pecados. Você lembra o que está escrito em Romanos 10:13? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem? Todo aquele que invocar o nome. Estamos no mesmo nível. Ninguém está em desvantagem se invocar o nome de Jesus. Será que Deus vai me amar? Alguém pode perguntar. Será que Deus vai amar uma pessoa como eu?
Será que Deus vai amar quem eu sou? Lembre-se que 1 João 4,19 diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Talvez você esteja nesse terceiro grupo e você diz, eu não creio, eu não amei ainda a Deus, não amei a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas sabe de uma coisa, Ele já te amou, Ele já te amou primeiro. Essa é a afirmação bíblica. O que eu devo fazer então para ser salvo? O que eu preciso fazer? E aí existe aquela pergunta clássica que foi feita pelo carcereiro de Filipos a Paulo e Silas, em Atos 16, 30 e 31, aquele homem, um homem até ali inimigo de Deus, inimigo dos cristãos, mas diante de um terremoto na sua vida, aquele homem se vira para Paulo e Silas e diz, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo responde, inspirado por Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Decisão final na sua vida. Decisão final na sua vida. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler Romanos 10, 8 a 10. Esse texto tão nosso conhecido, tão precioso. Romanos 10, de 8 a 10. Preste atenção, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Ok? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com a tua boca você confessar que o Senhor Jesus é Salvador, você será salvo. E aí, viva o Espírito Santo, viva o fruto do Espírito Santo na sua vida. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, não espere, não demore, agora receba Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por você. E quando isso acontece, o Espírito Santo vai conversar com você. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor e porque Ele nos amou primeiro. Quero lembrar alguns pedidos de oração, nós precisamos continuar orando por essas pessoas, pelo Gilberto, irmão do Bessa, pelo pastor Nilton em família, pelo pastor Sócrates, pela Vera, nossa irmã, pela Simone e sua família, Edna, Bira e Vivinha, pela Rosa e seu esposo Rogério, pela Priscila do Vitor, precisa das nossas orações, vamos orar por ela, pelo Marcelo que está internado e por aqueles que estão necessitando das nossas orações, pedindo livramento dessa doença tão difícil. Mas nós temos confiança em Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Eu quero suplicar que essa palavra não soe no vazio, Pai, mas que essa palavra atinja os corações daqueles que ouviram. Não importa em que posição eles estão, que resposta deram, se creem e estão certos da sua salvação, se creem, mas estão incertos da sua salvação, se não creem e estão incertos da sua salvação, seja como for, eu suplico que o teu Espírito Santo fale poderosamente às suas mentes e corações, para que todos eles possam, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, viver segundo a tua vontade, Senhor, ter, Senhor, o Espírito Santo de Deus, falando com o seu Espírito, Pai, que haja salvação, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa as nossas autoridades, abençoa esses pedidos que foram feitos, Senhor, abençoa todas as nossas autoridades, abençoa os profissionais de saúde, Senhor, eu te suplico, protege-os, cuida deles, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, nós confiamos em ti, Pai. Tudo isso
Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Hoje à noite, às 19h30, estaremos juntos com o nosso culto em família. Deus te abençoe. Tchau.